alunos, olá colegas professores do nosso terceiro ano. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de História. Hoje a gente vai para a nossa aula 4. Praticando História, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu sou a professora Isabel Saraiva, professora de História aqui do Centro de Mídias, e a gente vai comentar aí algumas questões para a gente poder reforçar o nosso aprendizado sobre o momento que antecede a Primeira Guerra Mundial. Então vamos aí à nossa atividade interativa. Vamos aí à nossa primeira questão. Dentre os fatores que conduziram à Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, destacamos vamos ver aí, nacionalismo eslavo aliado à desagregação do Império Turco. B, acordo militar anglo-germânico visando a partilha da África. C, desequilíbrio internacional provocado pela aliança da Rússia com o Império Austro-Húngaro. D, descontentamento da França frente à ocupação do Marrocos. E oposição do imperador Francisco Ferdinando à admissão da Sérvia no Império Austro-Húngaro. Então, reflitam aí sobre essas nossas 5 alternativas. Daqui a pouquinho a gente volta e comenta o nosso gabarito, a alternativa correta. Até lá!
está verificando todas as condições, né, que levaram aí à eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Aí no enunciado está se referindo a 1918 como ano final, mas o nosso ano final é justamente 1918 mesmo. Então são 4 anos de conflito aí, de guerra, que eles imaginaram, todas as potências imaginaram que iriam chegar ao fim desse conflito rapidamente. Não foi o que ocorreu, eles acabaram subestimando o poder de fogo dos inimigos, e a gente vê que antes da eclosão do conflito, nós temos aí as disputas territoriais, esses sentimentos nacionalistas sendo levados aí a cabo, né? Ligados também a essas questões territoriais. E aí, nesse sentido, observando essas questões que já foram levantadas aí na nossa aula, a gente vê que o nosso gabarito aqui, no caso, seria a letra A, né? O nacionalismo eslavo, como a gente vai ver aí no nosso gabarito, aliado à desagregação do Império Turco. Então, o nacionalismo ele vai estar dentro, né, do acirramento das disputas territoriais entre as grandes potências europeias e vai ser um dos fatores ligados aí à eclosão desse conflito, né? Nós temos o pan-eslavismo, o pan-germanismo, né, sendo colocado a cabo aí nesse momento, né? Eles pregam que todas essas nações que têm uma origem em comum, elas devem pertencer a um mesmo território, certinho? Então vamos continuar aí o nosso momento de aprendizagem partindo para a nossa próxima questão. Vamos lá? Segunda questão. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Vocês têm 5 alternativas, vocês vão refletir sobre cada uma delas e tentar chegar aí ao nosso gabarito, a questão correta, tá? Vou deixar vocês com tempo para refletirem sobre isso e daqui a pouquinho a gente volta com o comentário da questão. Até lá! Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding.
De que você identifique a alternativa correta. Vamos ver aí, nesse caso da nossa questão, qual seria essa nossa alternativa correta. Vamos lá, vamos ao nosso gabarito? Então, nós temos aí como alternativa correta a letra B. E eu até trouxe aqui uma observação que esta questão vai requerer de vocês bastante atenção. Porque os distratores, ou seja, as questões incorretas, as alternativas incorretas, elas vão estar incorretas por conta de detalhes. Agora, na alternativa B, que a gente vai ler já já, nós temos aí de maneira assertiva todos os elementos ligados às disputas neocoloniais. Vamos lá ler a letra B? Então, na letra B, nós temos a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias, acentuando a rivalidade imperialista, a disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo, e aí já remete à nossa questão anterior, que a gente estava vendo aí, o pan-eslavismo, né? E pela corrida armamentista, que vão expandir pontos de atrito entre as grandes potências. O que a gente tem aí nesse cenário pré-guerra? Nós temos aí esse nacionalismo exacerbado e nós temos principalmente, e eu não tenho medo de errar em relação a isso, essa questão das disputas territoriais. É claro que existem vários fatores aí que vão desencadear a Primeira Guerra Mundial, mas o principal deles, aquele que sustenta, vai estar ligado à questão das disputas territoriais, tanto dentro da Europa quanto fora da Europa. E aí nós já temos uma ligação direta com o chamado neocolonialismo ou imperialismo, que é quando essas potências europeias extremamente industrializadas vão precisar de mercados consumidores e também fornecedores de matéria-prima barata para continuar a sua expansão industrial. Certinho? Então, a gente tem aí esse neocolonialismo, imperialismo, essas disputas territoriais como os principais fatores que vão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Vamos à nossa próxima questão? Então, na nossa terceira questão, a gente vai falar agora do sistema de alianças, né? No interior do sistema de alianças que caracterizava a diplomacia dos conflitos entre as potências imperialistas no começo do século XX, a Inglaterra abandonou a política do esplêndido isolamento da era vitoriana, 1837 a 1901, consolidando através da Tríplice Entente em 1907 a sua aproximação com a... Então, vamos lá. Vamos lembrar da Tríplice Entente. A Inglaterra estava com quem nessa empreitada? Temos 5 alternativas, você vai refletir entre elas e vai encontrar aí o nosso gabarito. Daqui a pouquinho eu volto e a gente comenta.
alianças que se formam ali no período que antecede a Primeira Guerra Mundial. Lembrando, tá, que a gente vai ter aí disputas territoriais ligadas ao neocolonialismo, ao imperialismo. A gente vai ter também o período da paz armada, quando, mesmo no período de paz, em que o conflito não havia eclodido ainda, as grandes potências começam a se voltar para a produção de armas. E aí a gente denomina esse período de paz armada. E também dentro desse período a gente vai ter a política de alianças. Vocês lembram aí dos dois grandes blocos, né? E a gente quer aqui nessa questão que você identifique quais eram os parças. Quem foi que ficou ao lado da Inglaterra nesse momento que estava rompendo ali a sua política de isolamento tão presente dentro da era vitoriana? Quais foram os países que se aproximaram da Inglaterra para formar aí junto com ela a Tríplice Entente? Quais foram? Sei que vocês não erraram essa e de cara identificaram aí que a nossa resposta correta é a letra D. A Inglaterra se aproxima da França, principalmente com o interesse de combater a expansão alemã, a Alemanha que vem com uma indústria muito forte e seria aí uma concorrente direta da Inglaterra dentro da Europa. Então a Inglaterra se une com a França e posteriormente com a Rússia, formando aí a Tríplice Entente no contexto que antecede a Primeira Guerra Mundial. Então lembrem-se sempre desses pontos aí, esse nacionalismo exacerbado, neocolonialismo, né? Essas práticas imperialistas ligadas à segunda fase da Revolução Industrial e essa política de alianças juntamente com a paz armada. Então a gente tem todo o cenário aí para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A gente só precisa de uma desculpa e ela vem depois no dia 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Vamos então à nossa quarta e última questão. Vamos lá? Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, resultou de uma alteração da ordem institucional vigente em longo período do século XIX. Entre os motivos desta alteração destacam-se a ou o. Então, mais uma vez, vocês têm 5 alternativas, vão analisar cada uma com bastante calma e chegar aí à nossa alternativa correta, o nosso
nossa quarta questão, né? Vamos lá, então, para o nosso enunciado. A quarta questão, né? Falando referente à Primeira Guerra Mundial, lembrando que a gente está trabalhando aqui os antecedentes da Primeira Guerra. Ela vem com o seguinte enunciado: a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, resultou de uma alteração da ordem institucional vigente ao longo do período do século XIX. Entre os motivos dessa alteração, destaca-se, vamos lá? Vamos direto aí ao nosso gabarito, a nossa questão correta. Qual seria esse motivo? Resposta, letra E. A unificação da Alemanha vai alterar a balança do poder na Europa e vai gerar ressentimentos profundos entre as potências europeias, desembocando na Primeira Guerra Mundial. Vamos entender rapidinho esse conflito. O que acontece? Enquanto Portugal, Espanha, França, Inglaterra vão se unificar lá pelo século XV, né? No século XIX a gente tem a unificação da Alemanha e da Itália. E nesse momento já estava havendo a partilha da Ásia e da África. E a Itália e a Alemanha, como era de se esperar, vêm depois porque estavam passando por esse processo de unificação. Porém, elas não deixam de querer pegar aí as suas fatias nesse território. Outro ponto importante da gente verificar é o seguinte: a Alemanha, ela nasce como uma potência bastante industrializada, tanto que a questão da unificação da Alemanha já causava medo à Inglaterra, antes mesmo que ela ocorresse. Outro ponto importante, essa unificação da Alemanha ocorre após uma guerra com a França. E a declaração de unificação da Alemanha, o nascimento da Alemanha enquanto Estado, ocorre no Palácio de Versalhes, exatamente dentro do Salão dos Espelhos, o que a França considera uma humilhação. Então a gente vai ter aí essa unificação da Alemanha gerando um sentimento de revanchismo entre os franceses. Bem, turmas, foi um prazer enorme ter a companhia de vocês aqui, juntinho nesse momento de aprendizagem. E eu já fico aqui ansiosa pelas nossas próximas aulas. Até lá!